galera, estamos aqui nesse Papo Quadrinheiro para falar de Capitão América, ou Demolidor, ou sei lá. Nós vamos falar de uma história, na verdade, aqui que tem na Saga do Demolidor, a publicação mais atual, na Saga do Demolidor, no volume 8, que é o Daredevil, né, 283, que tem uma história chamada O Pesadelo Americano. Já já eu explico por que a gente escolheu essa história em específico, né, para a gente comentar. E antes da gente começar então esse papo quadrinheiro sobre essa história, tô eu aqui, Bruno Andreotti, claro, né, o Nerd Bolha, e como sempre, Maurício Zanolini, o Picareta Psi. É só polêmica hoje, hein? Porra. Hoje é polêmica, mas antes de também entrar no assunto, falar um pouquinho do status, né, como está o livro aí, a Verdade e Justiça, a Superman das Origens da América de Trump. Vocês sabem que a gente teve um pequeno atraso na gráfica, né? Era para ter sido entregue aí no final de dezembro de 2025, ficou para janeiro, mas se tudo deu certo, você que está ouvindo a gente no futuro, para nós o futuro, né, que a gente está gravando, a gente já recebeu os livros e já deve estar começando aí a fazer os envios, certo, Maurício? Exatamente, a gráfica finalmente entregou. No momento que a gente está gravando, eles ainda faltam uns dias para entregar, mas no momento que você está ouvindo, já deve estar na nossa mão o livro. E aí a gente vai A gente começar está as contando entregas, que a vai, gente que está vai dar tudo contando. certo, que a gráfica não vai Ex- furar mais. exatamente. Então, devemos estar no processo aí já de envio, e também vamos anunciar em breve lançamento, e é isso aí. É isso aí. E também já teve um pessoal que veio na DM também e perguntar também para mim assim: mas e agora? Né? Perdi a campanha, como é que eu faço? Calma, a gente vai garantir que todos os apoiadores recebam, a gente vai Isso, garantir também, vai fazer o lançamento presencial e tal, e aí a gente, claro, vai começar as vendas. Então, obrigado aí exatamente. por vocês aí que se interessaram pelo livro. Então, em breve a gente vai começar formalmente o período de vendas. Bom, então assim, por que a gente escolheu essa história, né? O Demolidor aí 283, para falar dessa história chamada Pesadelo Americano. Então vocês sabem, né? Se você não está em Marte, mas acho que até em Marte o pessoal já está sabendo, que, né, o Trump lá invadiu a Venezuela, né? E é isso. Então, mundo, né? Dedo no cu e gritaria, ninguém tá a salvo, tal, direita, esquerda, loucura, né? A gente, assim, nós não vamos ser levianos aqui, a gente não vai ficar falando de geopolítica, porque não é o ponto é falar da história, né? Exato. Mas por que a gente fez essa história então? Porque a gente tirou, na verdade, várias páginas, inclusive até autores gringos, né, compartilharam, que é um trecho, né, que a gente compartilhou também, tá no nosso Instagram, tá no nosso Facebook, vai lá, @quadrinheiros, né, e já se instalou o caos, o debate, por exemplo, no Facebook Nossa, nossa, caos também, todo mundo, internet na sua mais pura acepção, assim, todo mundo se xingando, todo mundo é isso, né? Então, se você quiser, na hora que você estiver ouvindo, vai lá, procura esse post ali, que você vai se divertir, pelo menos, né? E aí, a gente pegou um quadro, aliás, dois quadros, né? Um quadro, né, que está no coisa, que é, na verdade, é um momento que o Capitão América ele passa por uma banca, né? Lê ali uma notícia, né? E aí ele fala o seguinte, né? Ele fala: de novo não. Infringimos leis internacionais ao invadir o Panamá. Agora estamos infringindo a lei de novo com essa guerra contra as drogas fabricada. Por que não deixamos a América Latina em paz? Já não os exploramos o suficiente? Então, esse é o trecho. E tem um que eu não coloquei, que eu vou colocar numa outra publicação, que do lado tem outro quadro, é o seguinte: ele diz assim: por que meu país não consegue defender algo correto para variar? Essa suposta guerra contra as drogas só alimenta o orçamento para a defesa militar, desgasta a liberdade civis. Estamos do lado errado de todas as guerras. Essa é a frase, né? Essas do são as Capitão falas América, né? do Capitão América. E aí, pô, Exatamente. lógico. E aí a galera, não, mas e aí, beleza. E aí, enfim. E aí eu fiz um adendo também, um comentário, falei assim: olha, porque isso é uma coisa muito comum, assim, a gente olha, né? É óbvio, pô, a gente olha o cara que é vestido com a bandeira dos Estados Unidos, é óbvio que você vai identificar, né, o Capitão América,
com os interesses do Estado, né, e do governo dos Sim, Estados sim. Unidos, né? É óbvio, a gente faz essa leitura. Não É, tem como nós, aqui do Brasil, não olhar e não fazer essa leitura, né? Ou então até dá, mas assim, primeira leitura que ninguém conhece muito o personagem. Agora, o ponto é, se você vai para as histórias do Capitão América, não são poucas as histórias que ele fica contra o governo. sim. Não são poucas, né? Então, essa é o primeiro ponto, assim, o personagem ele tem essa ambiguidade, ainda que ele se vista com a bandeira. Então é que tem uma história, não vou lembrar agora qual, se eu lembrar eu falo daqui a pouco, mas tem uma história da década de 90. É curioso, assim, esse Capitão América que confronta o governo é muito da década de 90. Né? Tem uma história da década de 90, se eu não estou enganado, que é assim, simplesmente os caras do governo dos Estados chamam o Steve Rogers, falam assim, ó, é o seguinte, você não pode, porque ele estava agindo por conta, né? Falou assim, não, é o seguinte, você vai voltar a agir como um operativo aqui do Exército, você é propriedade do Exército, né? Você é fruto de um experimento do Exército e agora você vai agir como um agente dos Estados Unidos. E ele diz não. Ele fala assim: eu não represento o governo, eu represento o presidente, eu represento o povo. Que é outra coisa também que a galera acha assim, né? Como a gente divide o mundo entre bons e maus, então assim, você bota assim, os Estados Unidos, a pessoa acha que qualquer, né, assim, um cidadão estado, todos os cidadãos estadunidenses apoiam o que o Trump está fazendo. E é óbvio que isso não é verdade. Né? É, Mas eles elegeram Trump. Sim, também elegemos aqui o Bolsonaro e nem por isso eu quero ser responsável. Né? Assim, eu não apoiei nem minimamente coisa assim. Então, assim, não dá para fazer esse tipo de coisa. Né? Assim, esse tipo de raciocínio. A primeira coisa. Então, assim, como eu falei, não são poucas as histórias, a gente vai lembrar algumas aqui, mas só para fazer essa. Bom, a própria Guerra Civil, que é a mais, acho que é uma das histórias mais famosas aí, né? Pô, o Capitão América ele fica contra. Ele fala, não, mas assim, sim. né? O Homem de Ferro lá fala assim: não, vamos aí, vamos, né, vamos registrar os super-heróis, vamos receber treinamento do governo. E ele fala isso pro Stark. Ele fala assim: pô, eles vão instrumentalizar a gente. Eu já vi É, isso acontecer, né? exato. Então, só fazendo essa porque eu falei, não são poucas essas histórias, né? E aí, bom, essa história, na verdade, nem é uma história, né, do Capitão América, na verdade, é uma história que está no Demolidor, né, como a gente falou, né, a Daredevil 283, você encontra essa história em português na saga do Demolidor número 8, e se eu não me engano, aqui também Super Aventuras Marvel 141, mas posso estar enganado, mas acho que é isso, Super Aventura, dá uma olhada lá no Guia dos Quadrinhos, que se acha fácil, mas é isso. E ele tá meio no meio aí desse run que a Inocente teve, e aí o Maurício vai comentar um pouco dessa, para a gente dar uma contextualizada também aonde que está essa história dentro dessa fase aí do Demolidor. Então o Maurício vai dar uma contextualizada sobre essa fase aí da Inocente com o personagem. A Inocente, ela pegou o personagem lá para 86, 87, logo depois do Frank Miller, né? Daquela fase lá tão aflamada do Frank Miller, né? Com o Demolidor, quando ele faz a queda de Murdoch e tal, né? Então, logo depois, teve lá umas 4 ou 5 edições com autores diferentes, fazendo histórias fechadas ali. Ela era uma dessas autoras, e daí os editores gostaram da pegada dela pro personagem e ofereceram a série regular, né, para ela trabalhar. E ela começou, então, ali a fazer algumas coisas, sempre, e ela tinha, então, a vontade de trazer assuntos políticos, né, de trazer debates políticos ali daquele contexto, do final dos anos 80, começo dos anos 90, né, para as histórias. Isso, ao mesmo tempo, também fazer um debate sobre o que era ser um super-herói, as crises internas do Matt Murdock, com a sua, né, essa missão que ele se colocou de ser um super-herói, de ser um defensor da justiça e tal, né? Então ela trabalhava essas duas pontas. É uma fase, ela ficou 4 anos e meio fazendo isso. É uma fase que tem gente que odeia, porque tem muitos altos e baixos, as histórias, ela meio que larga ela apresenta um monte de personagens, depois larga esses personagens, desaparece os personagens, não retoma mais.
Mas a gente tem que lembrar também que, assim, obviamente tinha algumas ingerências da Marvel, né? Então, por exemplo, tem lá umas 2 ou 3 edições que ela tinha que fazer um crossover entre o Demolidor e o Ultron. Porque fazia parte de um pacote maior ali da editora naquele momento. Outra, por exemplo, ela teve a saga do Inferno dos X-Men, que é uma fase importante, uma saga importante dos X-Men dos anos 80, no final dos anos 80, e ela precisava incorporar, porque todos os demônios do Inferno invadiram a Terra, né, e tal. Então ela precisava incorporar isso nas histórias do Demolidor, e ela acabou, né, exatamente por causa dessa história do Inferno, ela acabou fazendo toda uma história mais longa, inclusive, de uma relação lá do Demolidor com o Mephisto, com o Blackheart, né, que era o Coração Negro, que era o filho do Mephisto. Então tem toda uma sequência aí que é derivado então dessa história que ela teve que incorporar por causa da saga do Inferno dos X-Men. E aqui, exatamente na saga do Demolidor número 8, que é esse volume onde está essa história do Capitão América, a gente pega o final dessa série, né, dessa fase em que ele e, né, o Demolidor e outros personagens tinham caído no inferno e tinham se separado, tal, e cada um tá vivendo o seu próprio inferno, né, são infernos diferentes, tal. E aí ele tem um confronto lá com o Mephisto, mas tinha muito, assim, os roteiros dela tinham muitas essas soluções mágicas, assim, meio Deus Ex Machina, assim, daí de repente aparece o surfista prateado no meio da história, do nada, literalmente do nada, e salva todo mundo ali. E aí, quando termina então esse arco longo, né, que dessa relação e tal, e todas as reflexões que o Matt Murdock estava tendo em função de tudo que ele vivenciou e tal, aí que vem então essa história aí do Capitão América, né? A saga se encerra com eles voltando para a Terra, né? E aí logo o Demolidor se desvencilha do grupo e vai para uma cidadezinha pequena ali, próxima de onde eles estavam, sozinho, e ele já imediatamente encontra o Capitão América, e tem essa edição aí, que é a edição que a gente está comentando, que é a edição 283, que saiu em 1990, né? E aí ele faz tem esse encontro aí com o Capitão América, que faz com que ele questione, né? Porque por causa do diálogo que ele tem com o Steve Rogers sobre o que é ser um super-herói, sobre o que é ser, né, como fazer a justiça nesse mundo tão cheio de questões, né? Porque o Capitão América está questionando o governo americano, está questionando o status quo e tal. Então ele carrega esse questionamento para as próximas edições, quando ele finalmente, acho que mais 2 edições para frente, ele abandona a identidade de Demolidor e meio que tem uma amnésia, assim, ele fica achando que ele é o Jack Murdock, que ele é o pai dele, né? E ele assume então a identidade de Jack Murdock por algum tempo, porque ele está em crise mesmo, e o fato dele ter ido para o inferno zoou um pouco a percepção da realidade, e ele fica meio fora assim, do normal, né? Mas essa historinha do Capitão América, que tem esses questionamentos todos, é entre uma coisa e outra, e serve de gancho ali para os questionamentos do Matt Murdock sobre a própria atuação dele como super-herói, né? Então, só para vocês entenderem o contexto, quer dizer, a gente está nesse bloco, a saga do Demolidor, essa série que está saindo, né, que já terminou, né, são 16 volumes, dentro desses 16 volumes tem a fase inteira da Inocente, que, né, de 4 anos e meio, mas que aí o volume 8 já está chegando no final, acho que o volume 9 termina o run dela, e depois tem outros autores trabalhando o personagem. Exato. E aí, assim, é legal, assim, se vocês quiserem, pelo menos essa história tem começo, meio e fim. Então, assim, tem uma pequena continuidade, mas é uma história fechada e tal. E, bom, qual que é essa história, né? Então, a gente começa vendo uma pessoa que a gente descobre que é um imigrante e é um inventor, né? E ele já entra, assim, apesar, assim, a história, como o Maurício está comentando, assim, ela tem uns tons meio simplistas, coisas que se resolvem muito de uma maneira muito... eu diria até hoje, assim, até boba, né? Até simplória,
né? Mas, assim, acho que o ponto alto são as falas, né? É, Os diálogos, tal, o texto mesmo, né? Não propriamente o roteiro, tal, mas o texto das falas são legais. Porque, igual, ele começa, né? Com um cara, né? Ele tá envolto na bandeira e aí ele fala assim: presta atenção, América, eu sou um imigrante, eu vim para este país e tinha um sonho. Eu sonhava o sonho americano, eu sonhava com uma invenção maravilhosa que ia salvar o mundo. América, você sabe o que faz? Os olhos do mundo inteiro estão sobre você. Enquanto o mundo comunista desmorona, lembrando da década de 90, ou seja, fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, desagregação, né, da União Soviética, né? Enquanto o mundo comunista desmorona, conforme o Muro de Berlim desaba, à medida que os povos se unem e exigem liberdade e direitos civis, os olhos deles estão sobre você, América. Eles querem seguir seu exemplo, eles querem liberdade e prosperidade. Né? América, você poderá dar um exemplo e inspirar o mundo. Os olhos de todos estão sobre você. Sabe o que eu vejo? Isto é o que eu penso do sonho americano. E aí lembrando que a história chama O Pesadelo Americano. Né? Então já exato. começa assim. Né? Aí esse cara se joga. Esse é um momento foda, porque aí o cara se joga, né? Do E aí prédio, ele nesse tá lá em momento. cima, e É, tá lá o Capitão né? América e o Demolidor lá embaixo, olhando, sem poder fazer nada. E aí a história é cortada, antes dele chegar no chão, né? A história é cortada, É. e aí eles voltam um tempinho para trás, exatamente quando que eu tava falando, né? Que todos eles voltaram do inferno, então estão lá vários personagens ali com o Demolidor, recém acabaram de voltar para a Terra, estão meio perdidos ali, então tem uma página inteira que contextualiza um pouco esse fim daquela saga que tinha acabado, e ele sai sem se despedir, né? E vai em direção a essa cidadezinha, porque ele sente que tem alguma coisa ali, assim, e aí ele fica se questionando: será que eu estou sentindo mesmo? Ou será que eu estou só querendo me isolar das pessoas e tal? E aí, já na próxima página, já tem o Capitão América já na cidadezinha. Isso. E aí, é esse momento, ele só está andando, então é esse momento que vai ter o que eu li, né? Aquele momento que só está passando por uma banca, ele pega a revista, vê a revista e tem as falas que eu li, né? Não vou ler novamente, tal, que são as frases, né? Que são evidentemente, né? O Capitão América está lá se colocando contra, né, essas políticas imperialistas, contra, né, a Guerra às Drogas, que foi reavivada agora, né? Exato. Por conta aí. Né? Isso que é interessante, né? Então, né, a gente leu, não, né, a gente fez, propositalmente a gente recortou, né, digamos assim, para você fazer essa leitura nos dias de hoje, mas, né, ele está se colocando, ele cita, né, essa política da guerra às drogas e os efeitos, né? Então ele está dizendo assim, olha, na verdade isso é uma desculpa, é uma justificativa imperialista, né? É, É óbvio, né? A gente tem também um texto e vídeo que a gente comenta, né? Principalmente como vocês sabem, né? O personagem, isso tem um pouco no livro, que é justamente isso, né? Nessa época, você vai mudar, né? Qual que era o discurso dos Estados Unidos para intervir durante a Guerra Fria? Para conter o avanço do comunismo. Por que os Estados Unidos apoiam as ditaduras na América Latina? Qual que é a desculpa? Vou conter o avanço do comunismo. O exato. comunismo está acabando. Qual que vai ser a desculpa agora? Guerra às drogas, no caso do Superman, menos a guerra às drogas e mais a questão humanitária, né? Que vai Direitos aparecer nas humanos, histórias. né? Direitos humanos. Exatamente. Então, assim, eu vou garantir direitos humanos aqui, né? Então, essa é uma justificativa humanitária para intervir, claro que mascarando, né, interesses imperialistas. Né? Bom, então tem essa parte aí. O Capitão América ele lê isso e aí ele conhece o tal do cientista que ele criou como se fosse um carro, digamos, com energia limpa, né? Assim, é um carro barato, né? Ele fala assim, então, ele voa à base de lixo, né? Ele fala até, né? Porque, né? Então é um carro ali que vai ser um custo baixo e praticamente não vai precisar de combustível porque ele vai ser feito com lixo e tal, e aí ele chama de carro harmonia, né? Uhum. E aí o Capitão América fica assim, se empolga com ele, pô, que legal. Ele fala, caramba, é isso, porque o sonho americano é um pouco isso, assim, cara, olha, é essa terra que é maravilhosa, que vai me fazer com que eu, né, eu consiga me desenvolver plenamente como indivíduo, né? Esse é o sonho americano, ó, essa terra, né, eles têm essa coisa, né, de entender os Estados Unidos como uma terra prometida que vai permitir aos indivíduos, né, realizarem o seu potencial como indivíduos, né? E é isso que o cara, pô, é um cara que vai, ou seja, ele vai, digamos assim, ter um
um capitalismo bom, né? É isso. Claro, né? Por quê? Porque, É, olha, ele está inventando algo que vai ajudar o planeta, que vai baratear os custos para a população, que não vai prejudicar o meio ambiente, ou seja, né? é, E vai vender isso, vai ganhar seu dinheiro honesto. isso. Né, e a ideia que também está por trás aí do texto é que assim, que ele é um imigrante e ele, ao dizer isso, ele está dizendo que ele só poderia fazer isso acontecer nos Estados Unidos. Exato, Se ele estivesse na terra exatamente. dele, ele jamais conseguiria isso. Conseguiria. Então, o carro, inclusive, é feito de material reciclado, né? Então, você vê Uhum, várias marcas ali, né, na lataria do carro. Então, um pedaço de lata de Coca-Cola, um pedaço de embalagem de sabão em pó, é um pedaço. Então, assim, digamos assim, as sobras do capitalismo americano impulsionando, então, a inovação para um outro patamar e que só foi possível fazer por causa do capitalismo americano, porque tem essa, uhum, né, essa ideia de que o capitalismo americano é o último grau de liberdade total dos indivíduos e que essa liberdade é que permite esses avanços, esses voos, né? Aqui também tem a questão de que o carro é voador, né? Então também uhum, tem essa uhum. coisa do voo, né? Do voo além de ir além do que é o comum e tal. Tem toda uma simbologia aqui, né? Que o Capitão América evidentemente fica porque fala exatamente ao que ele, Capitão América, acredita que é o sonho americano. Exatamente todos esses Exato, elementos aí que estão colocados exato. É. reforçam isso. Exato. E tem, né, uma frase, a primeira vez, talvez não seja do Frank Miller, mas a primeira vez que eu li essa frase foi na fase do Frank Miller com o Demolidor, que aparece inclusive o Capitão América, e ele diz, né, alguém fala alguma coisa assim, que ele vai ficar contra o governo mesmo, alguma coisa nesse sentido, assim, mas mais sutil, e aí alguém meio questiona a lealdade dele, sendo que ele vai confrontar o governo. E ele vira pro cara e responde assim: eu sou fiel apenas ao sonho. Né? Exato, exato. Então, né, assim, eu não sou fiel a um governo, eu não sou fiel a um Estado, eu sou fiel ao sonho. É isso que eu protejo. Né? Essa é a pegada do Steve Rogers, né? E aí, muito bem lembrado nessa coisa né, desse peso, né, dele ser um imigrante, né? E aí, claro, e aí subentende-se que o cara vai ferrar com a indústria petrolífera, Exato. né? Porque, não é? Se você vai, pô, não precisa mais de gasolina, o que que vai fazer, né? Ah, e aí, é interessante o que que acontece, a imigração vai procurar o cara, né? É. Vai inventar, né? Ele começa, Aparece, ó, aparece uma sequência, né? Porque aí ele sai com o carro, né? Para fazer uma demonstração bem sucedida, tal. Aí o Demolidor aparece, vai atrás do cara, né? Atrás do carro, o Capitão América vê e tal. Aí na sequência você vê ele na casa dele. Tem toda uma história de que ele assim, todo o projeto ele fez a partir de um sonho uhum. literal, assim, de ficar no Então, e estado meio de, que de remete, vigília. isso, e meio que remete a uma questão da contracultura também nos Estados Unidos, tal, mas bem sutil, né? É, tem histórias que falam que o Thomas Edison, né, que é o grande mito de inventor que tem nos Estados Unidos, ele fazia esse tipo de coisa, de ficar entre o sono e a vigília para ter ideias interessantes, assim, ele usava essa estratégia, né? Então esse cara também está fazendo isso, mas aí assim, ele recebe uma ligação da imigração, dizendo que a situação dele era ilegal. Ele fala, mas eu tenho green card. Aí chega um papel dizendo que ele tem impostos a pagar, que ele está devendo para o governo americano. Aí depois bate na porta dele o FBI, tá assim, numa sequência assim de perseguição, É, de clara perseguição é, para a ele. Assim. isso, para ficar evidente que, inclusive, o Demolidor, ele, né, como ele faz aquele poder clássico dele, né, que é ele atuar como um detector de mentira, né, porque É, ele vê a pulsação e tal, não sei o quê, e aí ele sabe que o cara tá mentindo, ele já meio que dá uma intimada ali, como, né, usa um conhecimento dele de advogado, fala, não, peraí, mas tem que é, voltar com papel, tal, não é assim, Aí o e meio Capitão que América ganha, chega também e tal, né? Aí dá é, uma intimada no cara do FBI ali. É, isso, é, da imigração e tal. E é interessante também esse momento porque vai reavivar
uma questão que aparece com bastante frequência, né, nessas teorias da conspiração que o Trump é tributário, né, em vários sentidos, que é aquela coisa, nos Estados Unidos eles têm uma desconfiança muito grande do governo central, Sim, né? Assim, quando eles falam assim, o governo, né, essa coisa, né, do ser contra o governo, que tem isso bastante nos Estados Unidos, mas é isso, na verdade é o governo central. Então, assim, sempre tem uma conspiração, sempre tem muito FBI, né, assim, isso tinha muito no Arquivo X, né? Toda a nossa, muito. conspiração, inclusive governamental, era do Executivo Nacional, né, Exato, federal, né? exato. Então, é interessante também que esse, né, remete um pouco a isso, né? Então, a gente tem esse momento aí da HQ, então assim, pô, os caras estão, né, assim, fica claro, e aí e aí começam, cara, aí tem as falas do Capitão América são muito boas, né, aqui, depois desse episódio, ele diz, né, pro Demolidor, que é simplesmente diferente, Demolidor, o clima do país está mudando, né, eu notei a raiva dos pobres, zangados com a fortuna óbvia à sua volta, e o racismo. Sim, tanto ódio entre raças, entre classes, existe uma diferença tão grande entre ricos e pobres. Em Nova York é como um país do terceiro mundo vivendo aos pés de reis da elite corporativa. Então ele está vendo esses contrastes, né, da década de 90 ali, né? E aí o Demolidor responde, né? Estranho também ver a Europa Oriental, as rebeliões ao redor do mundo, por igualdade e tal. É como se os Estados Unidos estivessem ficando para trás, né? Toda essa página é muito interessante, né? Porque é isso, eles estão vendo, meio que já estão, ele já tá, a Inocente ele já está anunciando, falou, o mundo vai mudar, né? Como é que os Estados Unidos vai se portar, né? Diante dessa, né, da nova ordem mundial, né? O Trump é isso, ele tá querendo, né? Agora, né, fazendo a análise assim, o Trump é meio que está querendo ressuscitar um intervencionismo típico da Guerra Fria. Aliás, nem tão brutal quanto talvez mais brutal ainda na Guerra Fria, né, que é transformar a América Latina então, como quintal dos Estados Unidos. É, é. Então, aqui é nessa conversa que eles têm, né, que é uma conversa de 2 páginas e tal, que o Demolidor também fica, assim, pensando, né, assim, por que que o Capitão tá tão, assim, internamente conflitado, né? Né? Por que que ele tá com essas ideias subversivas, assim, né? Então ele começa a É, questionar isso. ele começa a transferir um pouco dessa ideia de conspiração para o Capitão também, né? O Capitão não, e ele chega a falar isso assim, pô, ele fala isso, chama, literalmente fala, essas são ideias subversivas. Mas o Capitão América fala, né, que o carro dele, né, do cara, ameaça a indústria petrolífera. Este país defende o progresso e a É, tecnologia, mais do que defende de verdade é a obsolescência planejada, que ó, o nossa, complexo não, essa é automobilístico. muito bom. Não, foi foda, foda. Aqui, ó, o complexo automobilístico, petrolífero, militar e industrial nunca ia permitir que um carro movido a combustível barato e não poluente existisse. Então, assim, porra, cara, o Capitão. É aquela coisa, porra, meu querido, se até o Capitão América que veste a bandeira percebeu, você não tá percebendo? Pô, o cara tá Exa- falando pra. Pô, tá falando pra você, mano. E ainda tem os malucos que. Enfim, eu prometi que a gente ia falar só da HQ, mas não dá. É difícil. Porra, mano, o Capitão É, América aqui caiu a ficha até do Capitão, não caiu em você, meu querido. Aí é foda. caralho. Aí no final da conversa, o Demolidor fala sobre a questão dos indígenas, né, dos nativo-americanos, né? Uhum. Porque também eles tiveram todos os sonhos deles esmagados também, por causa dessa narrativa, né? Dessa ideia. Então, as pessoas que já estavam naquela terra, né? Então, assim, a hipocrisia está dada desde o começo, né? Não Desde é o uma coisa de começo. agora, né?
Exato. Exato. Mas assim, o que é interessante também nessa sequência ainda, né, que ele fala que ó, às vezes tudo que fizemos foi substituir rei e coroa da Inglaterra, né, pela aristocracia real da elite corporativa, né? O homem ainda é tiranizado pelos reis corporativos. Ele tá fazendo uma crítica àquele capitalismo neoliberal. Sim. Isso é interessante porque tem um livro, cara, da Susan Bookmorse chamado Mundo de Sonho e Catástrofe. Usei na Uhum. tese e ela diz o seguinte: ela fala assim, olha, você tinha durante a Guerra Fria, pelo menos, né? Você tinha as duas utopias de massa, que era os Estados Unidos, né? Que era, ou seja, o capitalismo vai funcionar, então ó, todo mundo vai ter um padrão de vida legal, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai conquistar, tal, vai ter a sua casa, vai ter a sua, né, os seus eletrodomésticos, vai ter o sonho americano, né? Então todo mundo vai ter isso. Ela diz, né? Era uma utopia de massas, né? Uhum. Da mesmo modo que a União Soviética. Olha, aqui todo mundo vai ser igual, nós vamos construir um estado igualitário, não vai ter classes, vai Exato. ser legal. Só que ela fala assim, cara, aí acabou, a União Soviética caiu, e aí o que aconteceu? Você tem o capitalismo na sua forma neoliberal. E é assim, o capitalismo na forma neoliberal é isso, assim, olha, gente, não tem para todo mundo. Acabou, não Uhum. tem mais utopia de massa. Agora, para você, não é para todo mundo, mas você pode ser o melhor, porque agora é só para os melhores. E É, aí só a para quem gente se entra nessa. esforçar. Só para quem. Exatamente. Só para quem Agora. trabalha enquanto eles ago- dormem. Só para quem acorda às exatamente. 5 da manhã. Só para quem Exa, bota água na cara gelada. Não, não bota água na cara gelada. Bota a cara na água gelada. 5 da exa, manhã. É só para essas pessoas. Porra. exatamente. Só para você que compra curso do Pablo Marçal. Só, É só, só só, para só. só para você que acha que você faz um negócio com Deus, né? Que é só ou que acha que, né, como disse muito, a galera não curte o pão, né? Mas assim, que acha que porque você conseguiu comprar uma BMW significa que deu que você é o escolhido de Deus, né? Tem a galera também. Então é isso, assim, Ai, começa, caralho. né, esse capitalismo neoliberal. É isso que o Capitão América está dizendo. Fala assim, na verdade, para o Capitão América é assim, não, ele acredita nesse, digamos assim, nesse outro tipo, né, Sim, de sim. capitalismo, que querendo ou não, ele era um pouco mais, pelo menos assim, como promessa, né, ele ainda estava prometido para todos. Claro, aí você pode, claro, a gente não vai entrar nisso hoje, mas assim, você pode argumentar, não, mas nunca funcionou, nunca ia É, claro, funcionar, lógico, porque tudo lógico. É uma bem, né? fantasia, tal, né? É, Nunca, não é real, tal, tudo bem. Mas é uma ideia geradora, né? De um projeto de uhum, país, né? Então, aquele exato. filme, a gente já citou isso outras vezes, aquele filme Da Vida Nada Se Leva, que é do Capra, do Franz Capra, né? Que conta a história de um cara que tinha um pequeno banco, que fazia empréstimos, numa pequena cidade, ele ajudava todo mundo, e tal, mas aí chega um banqueiro assim, um capitalista, assim, sangue frio e tal, e começa, né, a dominar, e aí as pessoas ficam endividadas, e ele vai lá e tira a casa das pessoas. Então, assim, tem o capitalista do bem e o capitalista do mal, e o capitalista do bem é um cara que está pensando na comunidade, no crescimento da comunidade, né? E o capitalista do mal é o cara que está pensando só nele, né? E é Uhum. exatamente essa mesma ideia aqui. Quer dizer, o capitalista do bem, que ali no filme é o personagem principal, né? Seria essa visão do Capitão América do que deveria ser os Estados Unidos e tal, né? Então é a mesma coisa que está aqui em disputa nesse quadrinho, né? Exato. E aí também agora falando, você me lembrou que tem, né, um dos traços, né, um tema constante das produções culturais, né, dos Estados Unidos todas, né, é que a gente chama de o culto mítico do dinheiro, ou seja, tem um culto Uhum. do dinheiro, tem um culto ao capitalismo. Só que você tem um aspecto bom e o um aspecto negativo desse culto, Uhum. né? O que é esse culto no aspecto bom? É quando o dinheiro vem do esforço e do trabalho, né? Ou seja, um trabalhador, como o caso do imigrante que aparece na história. Mas tem qual que é o culto mítico do dinheiro no lado negativo? É quando aquilo aparece como fruto de uma corrupção, uma É. especulação, né? Ou de uma maneira, né, assim, vem junto com uma ganância desmedida, né? Então, Uhum. existe esse traço, né, do culto mítico do dinheiro, mas ele vai aparecendo,
né, digamos assim, tem o culto mítico do dinheiro no seu aspecto positivo e tem o culto mítico do dinheiro no aspecto negativo. Né? Então, por exemplo, do mesmo jeito você pode dizer assim, ó, por que o Lex Luthor é um vilão? Porque ele representa esse lado negativo do culto mítico do dinheiro. Né? Ao passo que, por exemplo, por que o Tony Stark é herói? Porque, querendo ou não, né, o que ele produz ali é fruto do quê? Da engenhosidade dele. Né? Então tem esses dois aspectos aí. Isso aparece um pouco nessa história. Enfim, tem esse momento, né, desse diálogo e tal. O que acontece? No meio disso, os caras invadem a casa, né, lá do inventor tal, e meio que para justamente Pra quebrar o destruir carro, o né? carro. Que por algum motivo mirabolante fala que se destruir não dá para construir de novo. Então Porque ele construiu a partir dos sonhos, então ele não tinha é. sei lá, um desenho, né, de engenharia Mas como é que vai daquilo e então? tal. Mas aí que Como é que são o os cara constrói um problemas. negócio sem nenhum desenho? Tudo Não, bem, né? não, e outra, e como é que. Tá bom, mas não era para todo mundo comprar, como é que você vai construir essa porra em massa depois então? Não, então, Né? o É, argumento é frágil, né? É é meio fraco, frágil. É, é fraquíssimo. Mas é. beleza, a gente já comprou a ideia, tá? Então a gente Tudo embarca. bem, vai, vamos lá. É, a Eu gente acho embarca. interessante que aparecem, são 7 pessoas, 7 caras que estão lá com marretas e chave inglesa e tal para destruir o carro. São todos Hum, brancos. Isso é uma coisa que eu achei uhum, interessante. Na cidade, acho que aparece 1 ou 2 pessoas negras uhum, no fundo ali, mas nesse momento eu acho interessante, são todos homens e todos brancos, né? E essa questão racial, o conflito racial, que é uma dos problemas de fundo da sociedade americana, isso também vai aparecer em outras histórias da Ana Inocente, nesses 4 anos e meio que ela fez, que ela trabalhou com o Demolidor, de várias formas. Esse é um dos temas que para ela também é caro. Então aqui ele não está diretamente colocado, mas ele aparece recorrentemente. Bom, enfim, e aí tem essa. Só que aí, aí também é foda também, porque aí também você tá o Demolidor, o Capitão América, Puta, mano, sete. Não é? sete Zé Pô, Ruela sete Zé. e puta que pariu. E eles, Sete Zé. Não, mano, tudo bem, vai. Eu não entendo que dá. ela queria, o que que ela É. queria fazer com a história, mas puta que pariu. Mas puta que pariu, né? Então é É, isso. Esse é o Capitão América e o Demolidor, ou seja, um dos maiores artistas marciais da Marvel, um super soldado contra 7 Zé Ruela para impedir. E no meio da treta eles conseguem não só impedir os caras, como destruir o carro também. tudo junto, é. E eles Tudo demoram junto. 3 páginas para conter os caras. Porra, É, 3 páginas é aí, muita coisa. aí você me quebra, aí não dá. Mas enfim, É, é é. isso. Né? É isso. É, o... Então aí quebra o carro e tal, e aí corta, né? O cara fica, na hora que ele vê aquilo, né? O carro despedaçado, tal, não sei o que, ele meio que surta ali e ele vai. Não lembro, essa parte eu não, Não, não simplesmente tô. não aparece nada. Aparece o Demolidor lá e o Capitão América Já corta, né? Já. falando com a esposa dele, que ele deixou um bilhete, meu Deus. E aí já aparece ele em cima do prédio. Essa é aí volta, digamos, para a primeira cena, né, da Hum, história. E aí tem lá mais uma pequena, né, uma pequena fala lá, porque tá a imprensa cobrindo e tal. e- é. E aí ele fala, isso é o que eu penso de você, América. Ele pula, né, que é o que a gente já tinha visto lá no começo. Mas aí ele arranca, ele tava envolto por uma bandeira dos Estados Unidos. Ele arranca a bandeira assim, e aí ele tá usando tipo um traje voador assim. Aí ele sai voando, né? Hum, E aí, obviamente, assim, é o final, né? O desfecho da história é exatamente esse. A esposa fala, esse é o meu Victor, ele sonhou seu sonho de novo, tal, né? E aí a bandeira que ele tirou, a bandeira cai, né? Ele sai voando, mas a bandeira cai nas mãos do Capitão América. uhum. E aí ele agarra a bandeira e fala assim, essa é a bandeira que eu conheço e amo, e acaba a história, né? Que também é um final, assim, um nível de fantasia, assim, depois de É. toda a realidade que eles jogaram aqui, que assim, é uma inocência, mas tudo bem, porque é quadrinho, né? Também a gente não pode querer
não é um tratado de geopolítica. Não, pô, mas vamos combinar que você comprou um quadrinho ali, pô, já tem, assim, Não, essas já, falas o do quadrinho já né? chacoalhou tua É, percepção da realidade legal, assim. Então, exatamente, assim, então, pô, isso aí, e assim, assim, claro, né, aí, assim, né, o roteiro simplório, né, até certo ponto, né, para fazer a história fechada, essas coisas, esses problemas que tem no roteiro, tal, como eu falei, não é o ponto alto é justamente esses discursos, né, que o Capitão América sim, faz, e, né, e é interessante, por quê? Porque tem que ser o Capitão América, não dava assim, exato, exato. tem que ser na boca, não dá assim, ah, mas o Demolidor podia ter, assim, né, como personagem, ele poderia ter chegado a essas coisas, poderia falar tudo isso, ok, mas não tem o mesmo peso, por isso que tem, assim, é o Capitão América que tem que falar, Exato. né? Isso que também é interessante do recurso de usar o personagem, né? Então essa é a história, né? E aí, como a gente estava comentando, a gente né, fez aqui a publicação, né? E aí uma galera, assim, eu confesso que no geral, claro, tem uma galera que começou a se xingar, tal, mas tem alguns comentários interessantes de uma galera que querendo dialogar mesmo, tal. Então acho que vale a pena, já que a gente né, fez, óbvio não vou citar né, o nome nem nada, até porque a gente para não expor, mas eu acho que vale a pena a gente só para comentar, né, só para fazer uma finalização, né? Aqui, que até. E aí, bom, eu comentei lá em algum momento, falei assim: ó, eu acho, né, por todo esse histórico que o Steve Rogers tem de atuar contra o governo dos Estados Unidos, contra o Estado, muitas vezes, eu acho que o Steve Rogers estaria contra né, as políticas do Trump. Né? E Sim. aí, um maluco lá respondeu o seguinte, né? Aqui, ó. Steve Rogers não sei, até porque ele é só um boneco que nem existe. Sim, mas aí é sobre isso que a gente está conversando, né? Mas certeza que os editores-chefes e os líderes executivos da Marvel, Disney, apoiam incisivamente. Afinal, os Estados Unidos atacam a Venezuela desde 2002, de modo mais agressivo desde 2014. De lá para cá, quantas vezes, me diz aí vocês que amam defender um personagem fictício, nós amamos defender porque tem gente que ama atacar. Então, nas nossas paixões Exato, estamos, exato. né, equivalentes. E a gente não defende só também, mas enfim. Quantas vezes roteiristas do Capitão América escreveram histórias minimamente favoráveis à Venezuela ou que pelo menos denunciasse a política de desestabilização contra o país? Quantas? Responde aí para nós. Aí, beleza. Só que aí, ok. Aí eu respondi assim, ó, falei assim, cara, é assim, é óbvio que o problema é a questão é a gente entender a complexidade do personagem, primeiro, né? E outra, né? Muitos autores né, escreveram o Capitão América. Muitos deles progressistas, como a Inocente, como Sim, o Ta-Nehisi Coates, sim, ativista do sim. movimento negro, né, Exato. dos Estados que escreveu o Capitão América. Então, assim, e é óbvio que esses caras colocam um pouco da visão de mundo dele. Então, assim, a gente vamos entender, né? Que tal se a gente entendesse o mundo na sua complexidade, incluindo personagens fictícios, incluindo geopolítica, sem separar bons e maus, certo e errado? É interessante o exercício né? Para a gente entender a realidade na sua complexidade. Senão você fica, né? Você vira militonto de internet, né? Exato. Né? Então, acho que é uma questão. E aí, na pesquisa, eu disse, não é que tem uma claro que não é com a Venezuela, mas não tem uma história que o Steve Rogers coloca contra o que. Assim, é isso, é a história é o Steve Rogers contra a atuação dos Estados Unidos na Nicarágua. É. Tem uma história. Marvel Present 60. Na história do Capitão América, tem aquela fase que ele virou nômade, né? Uhum, Lá nos pô, anos 70, né? Que Sim, é sim. em 74, eu acho, e era um reflexo direto do Nixon, né? Do Hum. escândalo do Watergate, que aí o Nixon renunciou e tal. Então, durante um tempo, de 74 a 75, o Capitão América ficou com essa identidade de nômade por não acreditar ou coadunar com o que o governo dos Estados Unidos queria fazer com a figura do Capitão América, né? Então, assim, isso lá na década de 70, quer dizer,
não é que agora que é tudo woke, né? Porque o pessoal gosta de falar que agora ficou woke. Não era, não é. Mas agora ficou woke. Gente, esse debate tem-se desde que tem o personagem, entendeu? Pois é, pois é. Então, mas enfim, ok. Então, cara, assim, até foi um pouco agressivo, mas ainda assim, aí se eu respondia, porque ainda acho que tem uma chance de diálogo ali, né? Uhum. Mas então, o fato é que aí, ó, na hora que eu respondi, eu não sabia, mas agora existe. Só não é a Venezuela, mas daqui tudo. Mas você pode ter certeza que daqui uns 5, se bobear, esse ano talvez já saia uma. Né? É, Porque os exato. caras da Marvel, eles sempre estão. Isso que é legal da Marvel, eles sempre estão antenados. Vamos Dialogando lembrar com o que que tá rolando, né? do que tá rolando. Vamos lembrar que no mês seguinte à queda das Torres Gêmeas saiu aquela do Homem-Aranha. Um Sim. mês, assim. Não tinha, assim, no calor do momento, né? Então a É. Marvel, ela é Não, muito. aliás, agora que você falou isso, eu lembrei. Esse ano, 2026, são 250 anos da Revolução Americana, né? Uhum. E vai ter, já estava, desde o ano passado, que estava anunciado, até de antes até, que a Marvel e a DC vão fazer edições especiais sobre essa data, com os personagens. Agora, em função das questões de momento que a gente está vivendo, do Trump e tal, talvez tenham, né, eles vão usar essas edições também para fazer um comentário sobre o contexto atual, né? Então, é Uhum. o tipo de coisa que eu quero, eu tô ligado aqui para ver a hora que sai. Com certeza a gente vai trazer aqui, vai comentar, Legal. vai decupar com vocês, porque é interessante para a gente entender como que eles estão pensando e deglutindo tudo que eles estão vivendo, né? Porque é muito louco, né? Você fazer 250 anos desse projeto de país no momento em que você tem na presidência o Trump, né? E que para muita gente lá é a antítese do que seria o projeto de país. Então é muito interessante isso, e o debate interno vai ser legal para a gente analisar, né? Exato, bem legal. E aí, bom, aí outro comentário aqui, esse até legal, então talvez é o João, eu vou legal porque assim, ele foi muito respeitoso, é o João Carlos, né, eu até convidei ele, né, comentei assim, a gente vai discutir isso, a gente vai gravar um papo quadrinho, eu convidei ele para ouvir, né, o papo quadrinho, os papos quadrinhos que tem, então talvez ele esteja até ouvindo esse aqui, então João Carlos, nessa ele comentou o seguinte, né, acho que o buraco é mais embaixo, né? Aí eu coloco entre aspas. Steve já se voltou contra o próprio governo do Zéu quando percebeu que o poder havia se afastado da justiça. Aí ele fecha as aspas. Ou seja, o personagem assume a forma de juiz universal. Ele decide o que é justo e impõe isso porque é o mais forte. Ok, essa é basicamente a definição dos heróis das animações. O Steve Rogers é exatamente isso. Ele é a bússola moral e ele não abre mão dessa individualidade dele, justamente a treta na Guerra Civil, né? Que a gente estava mencionando, que fala assim, olha, a gente tem que ter o poder de escolha, não o governo, né? E como chama esse personagem? Capitão América, é a encarnação dos Estados Unidos, é a pura propaganda americana, lidera a resistência que coloca heróis sob controle estatal, no caso, ONU, né? Não, acho que o cara acho que é que ele confundiu, Acho né? que Porque não. na verdade na Guerra Civil ele fica contra, né? Inclusive na do filme também, né? Sim. Né? Lidera a resistência, talvez lidera a resistência que coloca A os heróis resistência. contra o controle Mas a estatal. resistência, mas é uma resistência clandestina, não é uma resistência, Sim, né? Não exato, é uma exato. resistência patrocinada pela ONU, sei lá por quem. É uma resistência clandestina. É, Ele não é assim, ele não responde a ninguém, a não ser a é, bússola moral dele. É isso que é é. essencialmente é o personagem. Sim. Aí ele fala assim, ou seja, o cara decide permanecer um miliciano. Assim, se você olhar É, nu e cruamente, né? Não, assim, mas eu entendo. É porque assim, se você olhar assim, se você quiser levar para esse lado, qualquer super-herói é miliciano. É isso, exato. a gente já falou assim, né? É o paradoxo do herói. Ele age contra a lei para garantir que a lei seja cumprida. Esse é o É. paradoxo É do, que do, a, do é que a ideia super-herói. de uma milícia é um grupo É, organizado que tem uma agenda própria e é. que assim e que vai impor essa agenda, né, para a população, sei lá. No Uhum, caso dele, ele não tem uma agenda que ele quer impor, ele quer que as pessoas tenham autonomia, tenham liberdade, tenham.
e É. não se submetam a nenhum a- autoritarismo, nem que seja autoritarismo de Estado, quer dizer, nenhum autoritarismo, né? Então as Uhum. pessoas têm que ter no caso da Guerra Civil, as pessoas os super-heróis não têm que abrir a identidade deles e dar essa informação para o Estado. Ele acha que isso está errado, né? Então Exato. a milícia seria uma coisa mais organizada, com uma agenda própria, com uma estrutura de financiamento, com uma, né? E ela seria também uma fonte de opressão, né? No caso Ah, do Steve Rogers não tem isso, então acho difícil você chamar ele de miliciano dentro desse contexto mais complexo, assim. é. Aí ele segue, né? Que as histórias são bacaninhas, mas na vida real é diferente. Sim. Ah, bom, Inclusive eu sim. atribuo inclusive eu atribuo o aplauso de muita gente aos recentes acontecimentos, em parte a essa propaganda onde o herói vestindo vermelho e azul derruba um ditador, só que na vida real os créditos não começam a subir nessa hora. De qualquer forma, é bom saber que isso não funciona do mesmo jeito com todas as pessoas. É, assim, de fato, eu acho que assim, tem algumas pessoas que fazem, né, essa interpretação. Inclusive, o próximo comentário que eu vou ler é um pouco a argumentação nesse sentido, né, de que assim, aliás, só vou resumir, não preciso ler o próximo, que outro comentário, a pessoa argumenta da seguinte forma, assim, mas como o Maduro era um ditador, o Steve Rogers ia ficar contra ditadores, logo ele logo ele apoiaria e estaria ali. Né? Então, essa é a lógica. Só que aí, contra isso, eu falo assim: olha, só que assim, como a gente já concordou, inclusive o pessoal que fez esse comentário, esse segundo comentário, ela endossa, né, a questão da defesa do sonho da liberdade. E a questão da liberdade, né, ela também inclui a autodeterminação dos povos. Né? Sim, Quer dizer assim, exato. né? Então, assim, não é que assim, o Steve, né? Assim, aí é claro que a gente está num campo especulativo. Assim, o Steve Rogers, né? Ele não ia assim, não, vamos lá impor nossa liberdade a ao país porque, enfim, vamos libertados. Não, assim, até porque, vamos lembrar, né? Foi a ação na Venezuela, pô, foi contra qualquer noção de direito internacional. Assim, Exato, não exato. tem, não Passou por tem, cima de qualquer coisa. É. não tem um jurista em sã E vai consciência que vai é, autorizar um entendeu? negócio desse. É, exatamente. É, então nesse ponto é por isso que eu acho que não. Até por conta dessa história que eu citei, né, da Marvel Present 60 e outras que é isso mesmo, assim, ele vai e ele se coloca, inclusive na época lá, qual foi a época, digamos assim, mais reaça, entre aspas, do Capitão América? Foi quando ele virou o Come Smasher, que é na época do macartismo. Né? Uhum. Que era o Capitão América. Eles tentaram ressuscitar, de 53, 54, eles tentaram ressuscitar o Capitão América no assim, o Capitão América como Smasher, né, o esmagador de comunista, não fez sucesso, isso é interessante lembrar, assim, durou um ano essa fase, não fez sucesso, e depois, na fase do Steve Gohart, que inclusive é a fase que tem lá a história que você citou, que ele vira nômade, eles Uhum. meteram um retcon. Eles É, falaram que aquele é, não era o Capitão América, era um outro exato. cara que achou que era o Capitão América e É, tal, e só para pirou. limpar a Então, barra. assim, tudo bem, mas É, eles limparam a barra porque ele falou assim: olha, a gente está é, construindo um outro, né? Principalmente e isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Esses personagens eles mudam historicamente, sim. né? É, Então, pegando o gancho ali do que o cara falou, que né, infelizmente tem as pessoas que vão ver o cara com a bandeira vermelha e azul e vão falar, esse cara é o herói, né? uhum, É, eu tava comentando com o Bruno lá que apareceu na internet aí, em algum lugar nos Estados Unidos, os venezuelanos que moram nos Estados Unidos, que obviamente são contra o regime do Maduro e, portanto, estão nos Estados Unidos, né? Foram para a rua comemorar a prisão do Maduro e foram pegos pelo ICE e foram presos e provavelmente vão ser deportados para Venezuela. E assim, é, considerando isso tudo que o Bruno está contando aí, de que o público na década de 70 não queria aquele Capitão América esmagador de comunistas, né? Queria um personagem que não fosse simplesmente
agir em função da agenda do político eleito naquele momento, não importa qual seja. Uhum. Sim. É, então, assim, se pensando nessa situação que eu falei, dos caras sendo presos pelo ICE lá nos Estados Unidos, esse Capitão América que a Marvel, né, tá trabalhando já há muitas décadas, ele com certeza estaria contra o ICE defendendo os imigrantes venezuelanos e não estaria na Venezuela prendendo o Maduro, entende? É isso que é muito parecido com o que aconteceu na época da Guerra do Vietnã, quer dizer, ele não foi para a Guerra do Vietnã, né? Ele Uhum. ficou nos Não, Estados Unidos, né? sim. Não, Então, inclusive, não, tem uma história que ele vai pro. sim, Existe uma história que ele tem. vai para o Vietnã. Mas o que é interessante nessa história que ele vai para o Vietnã é que assim, ele vai meio que fazer ele vai resgatar um cara ali, é uma questão humanitária. Ele não Não, embarca, assim, não não se vai matar. envolve na guerra. Exato. Ele não vai sair matando o vietnamita, Vietcong, né? Ele vai falar, não, ele vai ali, resolve a parada ali, resgata o cara e tal e vaza, né? Então tem isso também, né? Ou seja, ele não via aquilo como uma coisa, assim, como aquela guerra como uma guerra que fosse uma defesa do sonho americano, né, dessa ideia mítica do que é os Estados Unidos, tá? Ele não via aquilo dessa forma, por isso que ele não se envolve naquilo, né? Então é desse personagem que a gente está falando, né? Exato. Enfim, inclusive quando tem uma fase muito muito boa que é o New Deal, né, que é o novo pacto. Pô, muito boa essa história que é justamente pós 11 de setembro, né? Exato, Que muito bom. os caras da então, pô, é excelente, cara. Valeria também um papo quadrinheiro Sem dúvida, tem um sobre assim, debate muito bom. porque os caras, parece os caras da Shield, se eu não me engano, os caras mandam, eles falam, ó, você vai pro Afeganistão e tal, e ele fala assim, não, eu não vou. Eu Exato. vou eu vou ficar aqui em solo americano para defender o povo americano. Eu não vou participar dessa intervenção, né? Então é interessante assim, entender, é isso. Assim, eu falei, é normal, ainda mais para galera que é leiga, ainda mais para galera que nunca leu quadrinho, ainda mais, né, que assim, mas mesmo que se você conhecer, né, pelos filmes também já dá para você pega porque é isso, pô, a maior parte do MCU, o Capitão América tá contra o governo, né? É, Mas assim, até entendo que a galera que só conhece o personagem superficialmente, ou então que, enfim, que também só quer polemizar na internet, não tá a fim de ler nada nem discutir nada, eu até entendo que tenha que vai embarcar nessa visão, porque é isso, assim, é aquela coisa de militonto de internet, Capitão América, Estados Unidos do mal, e acabou. Assim, não, pô, o personagem, como a gente está mostrando, o personagem é complexo, né? Como muito bem o nosso querido ali comentou, é um personagem fictício, então não existe Capitão América, mas os escritores que escrevem ele existem. Esses escritores têm posições políticas e ideológicas, né? E eles passam essa visão de mundo pro personagem, que nem sempre é um reaça cuzão igual normalmente se pensa do Capitão América, exato. né? Então acho que esse é um pouco o ponto. E é legal porque é isso, assim, aí pra coroar, é isso, cara, a ficha caiu até pro Capitão América, não vai, ele tem que cair para você, Exato. né? Porra, se até o Capitão América percebeu e você não vai perceber, aí é demais também, né? Olha, eu deixo de dica um documentário que está na Netflix, que se chama Seymour Hersh em Busca da Verdade. Esse Seymour Hersh é um jornalista importantíssimo dos Estados Unidos. Ele desenterrou, desencavou algumas questões bem pesadas da história dos Estados Unidos. O documentário conta um pouco a vida do cara e como que ele trabalhou, como que ele fez essas reportagens, essas matérias. E, cara, olha, os Estados Unidos é um problema, assim, o governo americano, a intervenção que a CIA fez ao longo dos anos em diversos países, é coisa pesada, é coisa, assim, bem, bem complicada mesmo. Então, assim, para tirar um pouco o mito, né, dos Estados Unidos, como esse país aí da liberdade, com esse país que tenha uma visão
clara a respeito do que é o certo, do que é o errado. Dá uma olhada nesse documentário que dá uma bela de uma chacoalhada, assim, sobre o que os Estados Unidos, todos os crimes, né, dos Estados Unidos e a relação da opinião pública com esse tipo de coisa e que continua até hoje, né? Hum. Então, e aí nos comentários, então, para a gente, né, vamos gerar um engajamento, na sua opinião, onde Isso. Steve Rogers estaria? Estaria lá tirando, né, na operação que sequestrou Maduro? Estaria batendo no ICE? Onde estaria Steve Rogers se ele estivesse agora no mundo real? O que aconteceria? Enfim, deixa aí nos comentários, nos siga aí nas nossas redes sociais, @quadrinheiros, né, aqui no e também aqui no Spotify, avalie com 5 estrelas aqui no Spotify, ou de repente aí você pode estar ouvindo aí no YouTube, então vai lá, dá um joinha, comenta alguma coisa, né? Comenta aí pra gente sempre, né, de preferência de maneira respeitosa, e até o próximo Papo Quadrinheiro. Mythcal Man.